Shalom, shalom, bom dia, povo santo, povo lindo do Café com Pão. O galo cantou, você já acordou? Já fez seu café? Então bora! Bora compartilharmos um maná do céu, uma palavra do trono de Deus para as nossas vidas. Eita glória! Aleluia! Vamos ver quem está aqui conosco. Ilma, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Pastora Rose, bom dia, paz, seja bem-vinda. Tem mais pessoas, mas não me apareceu aqui ainda. Dá uma paz do Senhor. Um bom dia aí para eu saber que você está conosco. Bom dia, Ilma. Que dia maravilhoso que o Senhor fez para nós. Né? Glória a Deus, hoje está mais fresco, está nublado. Eita, que dia bom, né? Grandes coisas maravilhosas estão por vir nas nossas vidas neste dia. Eita! Alessandra, mãe do José Miguel. Beijo, José Miguel. Edson Pires, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Desde já eu quero pedir vocês para estarem entrando no canal do YouTube Café com Pão e se inscrevendo lá no nosso canal, deixando o seu joinha, vendo as ministrações por lá, compartilhando por lá para fortalecer o canal. Pastor Luiz, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão, bom dia! Glória a Deus pela vida de vocês aqui, um dia maravilhoso na presença do Senhor. Meu dia já começou muito bom, porque eu recebi aqui logo cedo a pastora Osília, tomou um café comigo, comeu cuscuz com ovo, né? O povo capixaba não conhece muito cuscuz, só quem tem um pezinho lá no Nordeste, né? Que conhece o cuscuz com ovo, cuscuz com coco, cuscuz com banana, cuscuz com carne seca desfiada, né? Não é aquele cuscuz que a gente conhece aqui, gente, que o cuscuz que a gente conhece aqui é cuscuz de tapioca, né? E o cuscuz que a gente come lá na Bahia é cuscuz de milho. E quem me ensinou a fazer o cuscuz foi a Cleo, que é uma delícia. Eu já gostava muito, a minha avó faz, né, até hoje, glória a Deus. E eu sempre gostei, mas eu não sabia fazer. E quem me ensinou a fazer foi a Cleo. Depois que eu aprendi a fazer, acabou, gente. Direto eu faço cuscuz aqui em casa. Eu te abençoo, meu filho. Então, quem nunca comeu cuscuz com ovo, fique sabendo que cuscuz com ovo, cuscuz com coco, cuscuz com... Hoje eu coloquei queijo. Fica muito bom. Vamos compartilhar no Maná do Céu um pão do céu para as nossas vidas hoje. O que Deus vai falar conosco, né? Vamos juntos, então, degustarmos o maná do céu. Vamos lá. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel. 1 Samuel. A transmissão tá boa, gente? Porque aqui em casa a internet não tá muito boa esses dias, eu não sei se é o tempo. Eu espero que esteja. Alguém me responde aí, por favor. Se não estiver muito boa, a gente pode mudar de lugar também, para melhorar. Como é que tá a transmissão? Antes de nós começarmos o estudo em si. Tá boa? Amém. Glória a Deus. Amém. Bora então, né? Bora então compartilharmos do maná do céu. Bora então compartilharmos do pão do céu para as nossas vidas. Se você tá com a sua Bíblia aí, a Bíblia da Alessandra tá aqui em casa, né, Alessandra? Você esqueceu aqui com a latina. 1 Samuel capítulo 17, nós vamos falar sobre um personagem bíblico hoje muitíssimo conhecido,
uma história de um homem muito conhecido e que tá ótima, glória a Deus, e que nós podemos tirar várias e grandes lições da vida, da atitude, do comportamento desse homem. Marissandra, Shalom, seja bem-vinda. Nós vamos falar um pouquinho sobre as atitudes de Davi. Então, diante da luta, qual é o que nós precisamos fazer? Como nós devemos agir diante das lutas, diante dos problemas, diante das situações difíceis. Nós vamos ver um pouquinho como foi a atitude de Davi hoje diante de uma grande luta. Bom dia, pastora Daniela, paz, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Estou esperando a pastora Daniela aqui, numa manhã dessa, para vir compartilhar conosco uma palavra no Café com Pão, né? Quem sabe num sábado que não trabalha de manhã, né? Vem aqui compartilhar com a gente. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler alguns versículos isolados, porque a história é muito grande. Está muito ruim a transmissão, gente. Alguém falou que estava boa, outra pessoa já falou que está muito ruim. Como está para vocês aqui a transmissão, gente? Me fala. A Alessandra falou que a transmissão está muito ruim. Outra pessoa já tinha me falado que a transmissão estava muito boa. Mas vamos dar então continuidade, amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 21, nós vamos ler versículos salteados, tá bom? Você acompanhar aí. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou o que fazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam os irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu da fileira dos filisteus e gritava ao seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. Você viu o gigante? Os soldados perguntavam uns aos outros. Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu para matar o gigante? Ele também lhe dará uma das suas filhas como esposa, e toda a sua família estará livre de impostos. Versículo 27. E todos repetiram a Davi o que havia comentado anteriormente: assim se fará ao homem que matar Golias. Mas quando Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: o que você anda fazendo aqui? Você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto? Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha. Davi então respondeu: o que fiz agora? Fiz apenas uma pergunta. E ele se dirigiu ao outro soldado fazendo a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o mandou chamar. De 33. Saul respondeu: você não poderá lutar contra esse filisteu. Você é ainda muito jovem e ele é um guerreiro desde a mocidade. Versículo 34. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. Quando aparecer um leão, um urso, para pegar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele
com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. Versículo 38. Saul deu então a Davi a sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze. Versículo 45. Davi replicou: você vem a mim com espadas e lança e escudo, mas eu venho contra vocês em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e os soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Lemos um pedacinho, mas para quem conhece, se você não conhece bem essa história, eu te aconselho a ler ela, porque é uma história maravilhosa, né? Sobre Davi na luta contra o gigante. Luiz, tá boa. Lá, Luciana Fante, a paz do Senhor Jesus. Josiane, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Permaneçam conosco nesse estudo maravilhoso que Deus falará poderosamente ao nosso coração nessa manhã. Então, quantas vezes, né, nós nos deparamos com situações onde nós temos sensação, sentimento de impotência, de medo, de derrota. Jeane Thiago, seja bem-vindo. Breno Soares, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Então, muitas vezes, a sensação de impotência, de derrota, de frustração, ela vem abatendo os corações. E essa sensação de impotência, elas enchem as pessoas de tal forma que as pessoas realmente tomam sobre si essa situação. Já não é mais somente uma sensação, passa a ser uma realidade na sua vida. Elas deixam que essa sensação se transforme realmente na impotência, realmente na derrota. Então, tem muitas situações na nossa vida, no casamento, no dia a dia, no trabalho, na profissão, na escola, tantas coisas no ministério, que a gente se sente impotente, a impotência, o medo da derrota vem sobre nós, a gente acaba ficando frustrado e isso realmente acaba sobrevindo sobre nós. Então nós precisamos aprender como nós podemos lutar diante dessas situações. Como? O que nós precisamos fazer? Paz, pastora Giane, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Primeira coisa que nós vamos falar aqui, que nós devemos fazer, é não congelar. Não congelar, não parar. Emily, bom dia, princesa, filha da Marissandra. Está conosco, a paz do Senhor Jesus. Princesa, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Glória a Deus. Rosimeire, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Que bom tê-los aqui nessa manhã conosco. Estamos falando sobre Davi e as atitudes que nós precisamos tomar diante dos grandes desafios, diante dos grandes problemas na vida. E uma coisa que nós não podemos fazer é congelar. Já viu aquelas pessoas que tomam um susto e fica estátua ali e não consegue fazer mais nada, né? Pessoas que tomam grandes baques, grandes impactos nas suas emoções e elas simplesmente congelam, elas simplesmente param tudo na sua vida. E aí é uma atitude que a pessoa para de sentir expectativas e esperanças de coisas novas na vida dela. Ali naquele momento, Israel estava daquele jeito.
um exército diante deles. E esse exército tinha uma peça-chave contra Israel, que era um gigante muito terrível. Israel estava como congelado. Israel não estava vendo saída para aquela situação. Todo um exército, promessa de Deus de vitória, promessa de Deus de prosperidade, mas diante daquele gigante, o exército de Israel estava tremendo, o exército de Israel estava com medo, o exército de Israel congelou. Não tomava nenhuma atitude para mudar aquele quadro daquela situação. Muitas vezes na nossa vida é desse jeito. Os problemas vêm, os baques do dia a dia vêm e a gente congela. Não sabe o que fazer. O medo começa a tomar conta das nossas vidas. E aí nós não vemos solução para o problema. Israel estava assim. Ele não conseguia tomar iniciativa. O inimigo então viu que Israel estava acuado. E o que o inimigo fazia? Todos os dias confrontava o exército. Todos os dias ele estava ali humilhando o exército. Não é assim? Quando o diabo faz isso conosco. Quando ele identifica, quando o diabo identifica que nós estamos numa situação, que nós estamos congelando, que nós estamos com medo daquela situação, ele vem nos confrontar. Ele vem nos humilhar. Levanta pessoas para nos confrontar. Levanta pessoas para nos humilhar. Enquanto todos ali naquele exército de Israel estavam parados, né, sem tomar um posicionamento, recuando, o inimigo se fortalecia. Se nós não tomarmos um posicionamento, se nós não nos colocarmos de pé, se nós não marcharmos adiante, se nós não dermos um passo à frente, se nós não descongelarmos, se nós não começarmos a ver as coisas pelos olhos da fé, se nós não começarmos a marchar, se nós não começarmos a lançar palavras proféticas, o inimigo vai avançar para cima de nós e vai nos derrotar. O que nós precisamos fazer? Descongelar e se colocar de pé, enfrentar o problema e começar a marchar para cima dele, porque o inimigo, nosso inimigo que tem que recuar, nosso inimigo que tem que bater em retirada e não nós, porque nós já temos a promessa, nós já temos o Deus de Israel do nosso lado, só que nós precisamos de tomar atitudes, levantar, marchar para cima, encarar de frente a situação e lutar contra ela. Lutar contra ela. Então a primeira situação que nós precisamos fazer é descongelar. Não dá para ficar parado, não dá para ficar igual a estátua. Nós precisamos ir para frente dela. Segunda coisa que nós precisamos fazer, que nós vimos aqui nessa história, é parar de dar ouvidos ao inimigo. Porque o inimigo, ele é mentiroso. Primeiro que o gigante Golias se levantava todos os dias. Cadê esse Deus de Israel? Esse Deus deve estar dormindo. Cadê esse Deus que não faz nada? Vocês não dizem que começou a afrontar o povo de Israel. O inimigo, ele é mentiroso. O inimigo vai tentar colocar na nossa mente, nos nossos sentimentos, que nós não vamos conseguir a vitória. O inimigo vai colocar na nossa vida, na nossa mente, que nós não vamos conseguir a vitória. Ele vai levantar afrontas, ele vai levantar situações da nossa vida para nós entendermos que nós estamos derrotados. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele quer nos fazer desistir, ele quer nos fazer recuar com suas mentiras, ele quer nos enfraquecer com suas mentiras. Só que nós precisamos estar antenados, só que nós precisamos estarmos ligados no que Deus tem, nas promessas de Deus para as nossas vidas. Nós não podemos recuar, nós não podemos dar ouvidos à voz do inimigo, porque ele é mentiroso. Com o inimigo não podemos negociar. Nós não podemos negociar com o inimigo, nem discutir com ele. Para que discutir com o inimigo? Negociar com o inimigo?
contra o inimigo de nossas almas, nós precisamos levantar e lutar. Não tem negócio com Satanás, não tem negócio com o diabo, não tem negócio com o inimigo. O inimigo das nossas almas, nós levantamos e guerreamos contra eles, enfrentamos eles de frente, porque eles já está derrotado e nós somos mais que vencedores. Essa é a palavra de Deus nas nossas vidas. Davi, quando analisou a situação, ele não deu ouvido ao que o inimigo dizia, mas ele somente olhou para aquele gigante e pensou: esse gigante está afrontando o Deus de Israel. Esse gigante está afrontando o exército de Israel. Eu já venci um leão, eu já venci um urso, e esse gigante vai cair por terra, porque o Deus que me prometeu, ele vai cumprir na minha vida. O mesmo Deus que me fez derrubar um leão, o mesmo Deus que me fez derrubar um urso, vai me fazer derrubar esse gigante. Davi não ouviu as ameaças do inimigo. Davi não congelou. Davi não recuou. Davi não teve medo. Davi encarou e começou a analisar a possibilidade de derrubar aquele gigante. E ele acreditou que ele poderia fazer. E Davi ali no meio do exército. E de repente, olha só, da própria casa, da própria família, né? Da própria casa e da própria família se levanta um para dizer para ele: ô menino, quem é você? Você é esse que fica aí atrás das malhadas. Você é esse que tá aí cuidando de ovelha, fedendo a cocô de ovelha. Vai lá tomar conta daquelas poucas ovelhas do nosso pai. Você é muito presunçoso com esse negócio aí de que Deus está do seu lado, que Deus te usa, que Deus isso, que Deus aquilo. Hein? Você não é ninguém, você não pode, você não vai conseguir, não tem aquela faculdade que você quer? Desiste, você não vai conseguir não. Pessoas derrotadas, porque ele estava lá. O irmão dele era um dos da frente do exército. Por que ele não se levantou contra o gigante? Ele foi um dos que recuou. Ele foi um dos que teve medo do gigante. Ele estava ali no exército. Ele não enfrentou o gigante. E agora, quando aparece você com seu sonho, quando aparece você com seu projeto, quando aparece você falando das promessas de Deus para sua vida, os frustrados, os derrotados, os que não têm coragem de encarar os planos, os projetos de Deus, vão tentar te abater, vão tentar fazer você retroceder, vão tentar fazer você desistir. E era irmão dele, era da própria casa. Não pense que isso vai vir de muito longe. Porque o que as pessoas de longe, que não estão próximas de nós, falam, não nos atinge. Não mexe conosco, porque elas não nos conhecem. Agora, da nossa casa, quando ele vem com uma palavra dessa, meus filhos, quando nós não temos a certeza daquilo que Deus tem para nós, abala, atinge, desestrutura, congela o ser humano. Mas Davi, queridos, Davi não fez isso não. Davi nem deu ouvidos para o que o irmão dele disse. Ele simplesmente manteve o foco. Ele simplesmente manteve a determinação. Ele simplesmente manteve o alvo dele. E aí, como ele estava ali, e aqueles soldados começaram a ver o interesse dele de enfrentar o gigante, levaram ele até o rei. Hein? Sabe, queridos? A sua determinação, o seu alvo, o seu foco, a sua fé vai te levar diante de pessoas grandes. Creia nisso. Creia nisso. Se Davi fosse somente mais um no meio do exército, ele não teria chegado diante do rei.
Mas como ele não deu ouvido e não deu a importância ao que as pessoas falavam, a que o inimigo falava, ele foi levado diante do rei. Sabe quando você vai começar a alcançar as promessas para a sua vida? Quando você parar de ver os empecilhos, as barreiras, os gigantes, e quando você parar de ouvir o que as pessoas estão dizendo contra o seu sonho, o seu plano, o seu projeto, o sonho, o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Sabe, eu tenho uma pessoa aqui conosco, ela sempre está aqui no café conosco, hoje ela não está, ela tomou café da manhã comigo hoje, pastora Osília, e ela tá lá na igreja cozinhando para os nossos meninos que estão trabalhando lá hoje, mas por isso que ela não está aqui conosco. Todas as manhãs a pastora Osília está online aqui conosco. E a filha dela, a Rebeca, uma menina de ouro, uma serva de Deus, assim, um exemplo, um testemunho de pessoa. E há 2 anos atrás, essa menina ganhou uma bolsa de 100%, estudou vestibular. No primeiro ano ela não conseguiu bolsa aqui, no segundo ano ela não conseguiu, no terceiro ano ela não conseguiu bolsa aqui, conseguia bolsa em lugares muito distantes, que realmente era muito difícil, ou talvez era em áreas que ela não tinha interesse, que ela não tinha vontade. E há 2 anos atrás, essa menina conseguiu uma bolsa de 100% de odontologia. E para quem tem um pouco de entendimento da área, sabe que mesmo você ganhando uma bolsa de 100% de odontologia, o curso fica muito caro. Porque o aluno ele tem que comprar todo o material durante o curso. E é coisa assim de 6 mil reais, 10 mil reais. E detalhe, ela ganhou essa bolsa, não foi em Colatina, foi em Santa Teresa. E aos olhos humanos era impossível. A mãe dela ainda na época estava desempregada, porque era professora e naquele ano não tinha conseguido cadeira. Mas nós dissemos para ela, você vai conseguir. E ela creu que ela ia conseguir. E a mãe dela foi na nossa fé e creu que ela ia conseguir. E nós conseguimos recurso de um e de outro aqui, 50 ali, 100 ali, um ajudando, porque ela teria que pagar aluguel em Santa Teresa, água, energia, internet para estudar lá, porque o estudante de faculdade não pode ficar sem, alimentação. Então o custo dessa menina lá é alto. Para nós que ganhamos pouco, para a mãe dela que estava desempregada, então era altíssimo. Mas nós cremos que ela poderia fazer. E ela foi para Santa Teresa e ela começou a estudar. E naquele primeiro ano as pessoas juntavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ela começou a vender trufa na faculdade, um negocinho aqui, outro ali, enfim. Já tem 2 anos e meio que ela está fazendo a faculdade de odontologia. E Deus tem feito milagres todos os meses na vida desta família. Porque eles não olharam para os empecilhos, eles não olharam para as dificuldades, elas duas não olharam para a situação que elas estavam vivendo ou que o inimigo tentou colocar no coração delas, que era impossível ela fazer a faculdade. Graças a Deus, depois a mãe dela, no próximo ano, conseguiu uma cadeira para dar aula. Né? Já ajudou bastante, mas não é fácil pagar o material. É um dia após o outro, é um mês após o outro, e a gente acompanhando essa luta, esse desafio dessa moça. Mas eu creio que daqui 2 anos essa menina vai estar diplomada, vai ser uma excelente dentista. E eu creio que Deus vai usar ela muito na área dela. Por quê? Porque ela não olhou para o empecilho, ela não olhou pela dificuldade, ela não olhou para o gigante que estava na frente dela, mas ela resolveu, ela decidiu acreditar que Deus a sustentaria naquele lugar. E Deus está sustentando ela ali em Santa Teresa. Cíntias, bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Então, filhos, isso só serve de testemunho para nós, que quando nós focamos nas promessas, que quando nós mantemos a nossa fé em Deus,
que Ele pode fazer, que Ele pode nos sustentar, que Ele pode nos manter de pé. Ah, filhos, esse Deus nosso é muito maravilhoso. Ele faz, Ele age. E ali Davi disse assim, olha, eu não vou congelar. Eu não vou dar ouvidos ao inimigo. Eu não vou dar ouvidos ao que as pessoas da minha família estão dizendo. Você precisa lembrar. O que nós falamos aqui ontem no Café com Pão? Que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta são contra potestades, são contra os demônios. Nossa luta não é contra o irmão. Então lembre que você não luta na sua força, mas na força do Senhor. Essa força que brota dentro de você. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos mantém de pé. Então, se Davi tivesse olhado no espelho e visto o tamanho dele em relação ao gigante, ele teria retrocedido. Se Davi tivesse dado ouvido às afrontas do inimigo, Davi teria retrocedido. Se Davi tivesse dado ouvido ao irmão dele, da casa dele, da família dele, Davi haveria de ter retrocedido. Se Davi tivesse dado ouvido à voz de Saul, que disse, menino, você é um garoto, você não tem como lutar contra esse gigante, Davi teria retrocedido. Mas Davi não deixou nada disso impedisse ele de lutar. Davi não deixou que nenhuma voz, nenhuma ameaça, nenhum gigante impedisse ele de alcançar o objetivo dele, o foco dele. Sabe, filhos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Precisamos orar e vigiar, pedir discernimento de espírito em todo o tempo, pedir mesmo para o Espírito Santo de Deus nos fortalecer e manter o foco na palavra, nas promessas de Deus para as nossas vidas, no propósito de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos crer que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos, do que imaginamos, do que ouvimos, do que sentimos. Fé, firme fundamento das coisas que não se vê e convicção daquilo que se espera. Davi não estava vendo o gigante no chão. Davi não estava vendo ainda a vitória, mas ele estava crendo. Ele não viu o gigante derrubado. Ele não viu ninguém para ajudar ele. Não tinha ninguém a favor dele. Muito ao contrário, tinham muitas pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Mas ele sabia as promessas, ele sabia de quem era ele em Deus. Quem é você em Deus? Então para com essa visão limitada. Se Deus te chamou para um ministério, encare esse ministério que Deus te chamou. Porque é o mesmo Deus que chama, ele capacita. Se Deus te chamou e colocou em seu coração para fazer uma faculdade, é de Deus esse negócio para você, você tem certeza? É promessa de Deus? Então pare de olhar as impossibilidades. Se Deus falou para você que você vai ser um empresário, que você vai ser alguém que vai ter um futuro próspero, então encare essa situação, vai aprender sobre esse negócio, vai estudar sobre esse negócio, vai começar a colocar em prática. Ele simplesmente disse, eu vou encarar o gigante. Ele ainda não tinha ninguém ao lado dele e passou a não ter. E ainda quando ofereceram uma armadura para ele, ofereceram uma armadura maior do que ele. E com certeza se ele tivesse usado a armadura de Saul, uma armadura muito maior do que ele, teria pesado e ele não teria conseguido derrubar aquele gigante. Porque aí a glória não seria de Deus e sim de Saul. Mas quando nós fazemos tudo na nossa vida para a glória de Deus, as coisas acontecem. O que é que ele disse? O gigante disse para ele assim, eu vou te despedaçar. Aí ele fez toda a diferença. Ele se moveu, ele pegou as armas que ele tinha nas mãos dele. Ele não deixou que a situação em volta dele o impedisse. Aí chamaram ele de louco, como um menino desse tamanho vai encarar um gigante com uma funda.
e umas pedrinhas no embornal. Como que um menino desse... Nem o exército que estava do lado dele não acreditou. E quando o gigante chegou diante dele, falou: menino, eu vou te despedaçar em tantos pedaços que vai ser difícil encontrar os pedaços seus. Ele disse assim: olha, você vem contra mim com lanças, com espada. Você vem contra mim com armas. Não é assim que o diabo vem? Vem com tanta coisa para cima da gente, para nos intimidar, para nos fazer enxergar que não vamos conseguir. Sabe o que Davi disse? Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que lutará em meu lugar. É Ele quem terá a vitória. Quando nós focamos na glória de Deus, Deus faz por nós. Esse rapazinho com uma pedra, ele acertou a única entrada que tinha na armadura daquele gigante, e aquele gigante caiu. Eu fico imaginando, na imaginação santificada, aquele menino jogando aquela pedra e Deus pegando aquela pedra no meio do caminho e tacando com toda a força na cabeça daquele gigante. E ele caiu. E aí, meus irmãos, Davi pegou aquela espada do próprio gigante, que ele se levantou contra ele, que falou que ia cortar Davi em tantos pedaços. Davi pegou aquela espada e cortou o pescoço daquele gigante. E quando Davi corta o pescoço daquele gigante, o exército inimigo que ficava caçoando, zombando, afrontando o exército de Israel, agora teve medo. Agora o exército inimigo teve medo. Quem tem que ter medo nessa história não somos nós, servos de Deus. Quem tem que ter medo nessa história é o inimigo, porque ele já está derrotado. Jesus Cristo já o venceu. Rayane, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Rayane, glória a Deus, esposa do Rafael. Quem tem que ter medo é o inimigo, não eu e você. Quem tem que bater em retirada é o inimigo. Agora que Davi cortou a cabeça, derrubou e cortou a cabeça do gigante, sabe o que é aquele povo que estava lá atrás dele, falando que ele não ia conseguir, falando que ele era só um menino, falando que o gigante ia esmagar ele? Sabe o que aconteceu? Aquele exército se encheu de razão. Aquele exército foi tomado por uma coragem. Aquele exército falou: se aquele menino conseguiu, nós vamos atrás dele e nós vamos derrotar os filisteus. Queridos, não tome essas pessoas que estão se levantando contra você como seus inimigos, porque como nós vimos aqui ontem, nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Porque na hora que essas pessoas virem a sua coragem, a sua determinação, a sua vitória, todas elas vão querer te acompanhar. Se você conseguiu, elas vão conseguir. E você vai servir de exemplo, você vai servir de testemunho para que outras pessoas sejam vitoriosas. Eita, que esse Deus nosso é tremendo, glória a Deus. E hoje eu tô falando demais, gente, já passamos 15 minutos do horário da nossa live. Mas que palavra deliciosa, gente, eu me perdi no tempo, me perdoa. Me perdoa, vamos fechar essa palavra aqui, senão eu vou continuar falando. Deus te chamou para ser mais que vencedor, mais que vencedora, para fazer a diferença, para trazer a realidade os sonhos dele, para trazer a realidade os projetos, os planos dele na sua vida, e muita gente vai te acompanhar por causa disso. O Senhor luta contigo, o Senhor luta por você, e o Senhor faz os seus sonhos se tornarem realidade. Você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar, queridos, senão não vou parar de falar aqui hoje.
Vamos orar, senão eu não vou parar de falar, né? Eita, que maravilha! Eita, que glória! Então, filhos, nós não podemos, diante das lutas, congelarmos. Nós não podemos, diante das lutas, pararmos. Mas nós precisamos nos levantar, nos colocar de pé, confiar no Senhor, partir para cima do inimigo, partir para cima do gigante, partir para cima dos problemas, partir para cima das provações, porque você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Que bom. Vamos orar? Vamos orar, senão não acaba essa live mais. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, nesta manhã, na beleza da tua santidade, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem lutado as nossas guerras. Acrescenta em nós a tua fé, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ter visão alargada, que nós não venhamos congelar diante das ameaças e das afrontas do inimigo, mas que nós possamos ter força e coragem no Senhor para partirmos para cima, encararmos os desafios, encararmos os problemas e obtermos a vitória para a honra e glória do teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor as enfermidades agora, as pessoas enfermas. Traga cura, traga restauração, traga transformação na vida das pessoas, Pai. Senhor, essas pessoas que estão frustradas, decepcionadas, abatidas, com os seus sonhos derrotados. Senhor, aviva elas nesta manhã. Reanime essas pessoas, Pai. Que elas possam dar um passo de fé neste dia e decidir ir além da sua visão física e começar a enxergar as possibilidades no mundo espiritual. Pai, nós damos uma ordem no mundo espiritual, nos céus do Brasil, que dentro de poucos dias não ouviremos mais falar em Covid-19 no Brasil. Nós estaremos livres desta enfermidade e com as finanças da nossa nação estabilizada no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu só tenho que agradecer vocês aqui conosco, todos vocês que estão aqui conosco. Aleluia pela vida de vocês. Muito obrigada, pastora Giane, pastor Luiz, Alessandra, Ilma. Gente, eu vou pecar aqui, vou esquecer de gente, que é muita gente. Rayane, Cíntia, José Miguel, Rosemary, Marissandra, Emily, Breno, Giane, Tiago, Josiane, Luciana Fante. É muita gente aqui conosco, pastora Daniela. Eita, glória. Gente, sábado nós teremos uma vigília na Igreja Tabernáculo de Adoração. Vai começar às 0 hora de sábado para domingo. E vai ser poderosa em Deus. E nos dias 1, 2 e 3 nós teremos a festa de aniversário da nossa igreja, 12 anos de Igreja Tabernáculo de Adoração. E no dia 8, 9 e 10 nós teremos encontro face a face com Deus. Vai ser poderoso. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia. Um super beijo no seu coração. E até amanhã no nosso Café com Pão. Se o bom Deus permitir, não se esqueça de ir no canal, se inscrever no canal Café com Pão, deixar o seu joinha, assistir os vídeos por lá e compartilhar. Amém? Deus abençoe sua vida.